Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. E para quem já assistiu a primeira, a gente falou um pouco sobre localização, sobre o investimento para montar esse consultório e começamos a falar sobre o projeto arquitetônico, onde começa tudo a ser construído. E aí eu sempre falo, vamos lá começar um consultório com inteligência para fazer tudo isso acontecer sem erros, sem danos, da melhor forma possível. Então vamos lá, quando a gente fala em projeto, muitas vezes você já tem lá um amigo, um primo, uma prima que já é arquiteto, ou que é um designer, ou um engenheiro na família e que vai te ajudar a fazer tudo isso, tá? E tá super certo, eu acho que a gente tem que incentivar os trabalhos de todo mundo, mas o que mais eu vejo no nosso ramo? Eu peguei lá uma arquiteta que não entende nada de odontologia. Ela fez um projeto muito legal, ficou bonito o consultório, eu vi que tá tudo legal, mas quando começa a ser executado, ela não entende do consultório odontológico. E o consultório odontológico, ele tem os seus diferenciais. Por quê? Porque a gente precisa que a instalação desse consultório, as redes que a gente chama hidráulicas, elétricas, né, a parte de esgoto de cadeira e tudo mais, fique adequado ao que você está comprando, o que você vai colocar dentro daquela sala. Eu vou dar um exemplo que sempre que eu falo, alguém já ouviu ou já sentiu, tá? Chego em algum consultório para ser atendido, ou para fazer uma visita, ou o que for, tá? E eu chego lá e sinto aquele cheirinho na recepção, ou quando eu entro dentro da sala clínica, aquele cheiro de esgoto, aquele cheiro ruim, tá? E isso acontece muito, muito mesmo. Não é coisas de antes, acontece ainda. Por quê? Porque a pessoa que fez a tua obra, não importa se ele vai ser um engenheiro, se ele vai ser o pedreiro que fez a obra da tua casa, se ele vai ser alguém que te indicou, ele tem que seguir o que está dentro do nosso projeto de instalação de cadeira ou da cadeira que você comprar. Por quê? Porque muitas vezes eles trazem essa rede de esgoto junto com a pia da tua área clínica, ou a pia da tua copa, ou a pia do teu lavabo. Eles trazem junto com a rede de esgoto a cadeira, a bomba de vácuo, e tudo está interligado. E quando a gente diz que cano é o mais barato da tua obra, é verdade, tá? Mas também pode ser o que mais te dá incômodo. Por quê? Porque isso acontece. O pedreiro, a pessoa que executa a obra, tá? O empreiteiro que for, ele não sabe por muitas vezes que ele tem que trazer isso separado. Por quê? Porque quando a gente está falando de um sugador da cadeira, tá? A parte onde funciona a tua cadeira, onde suga tudo lá, quando sugou o sangue, um sugador Venturi, que a gente diz o sugador do compressor, que não é uma bomba de vácuo, ele está dando aquele refluxo daquele sangue ou daquela saliva o tempo inteiro. Ele não está simplesmente sugando e indo embora, tá? E aí muitas coisas ficam acumuladas ali naquelas mangueiras. E aí eu vou lá e abro a pia para lavar a mão, para lavar um instrumental, o que for. E aí começa a interferir uma coisa com a outra e começa aquela pia a borbulhar, aquele cheiro a levantar. Então, isso é obra mal feita, é obra sem orientação, é os erros que acontecem que vão te irritar a vida inteira. Por quê? Porque quem vai estar trabalhando ali no dia a dia é você. O teu paciente, ele vai chegar ali uma ou duas ou três vezes, vai sentir aquele cheirinho que ele não gostou, mas ele vai embora. Ele vai até, pode ser que ele comente, pode ser que ele não goste do cheiro, mas ele vai embora. Agora, vamos pensar assim, tu trabalha todo dia, das 8 às 8 da noite, chega lá, começa a trabalhar, além de escutar aquele burburinho da pia, cada vez que aciona alguma coisa faz, né, que é aquele barulho lá. Além disso, tem cheiro e com o passar dos anos só piora. Por quê? Porque no momento que eu começo a usar e usar com mais frequência, cada vez mais tá tudo sujando mais. E aí entra uma parte que eu sempre comento também. Muitos consultórios odontológicos, os dentistas não fazem manutenção. E não é só manutenção de equipamento, é manutenção da tua rede de esgoto. Por quê? Vamos pensar assim, todo mundo mora numa casa, tá? Pode ser que tu nunca tenha limpado uma caixa de gordura da cozinha. Alguém limpou para ti. É a mesma coisa num consultório. Eu tenho que limpar esse local. Porque senão vai chegar um dia que vai entupir tudo.
Aí eu vou chamar um técnico e vou dizer assim, olha, minha bomba de vácuo, o meu compressor ou o meu sugador não está funcionando. Aí o técnico vai olhar para ti e vai dizer assim, pois é, não está funcionando porque está tudo entupido, porque tem sangue acumulado, porque tem detritos de tudo que é jeito ali, que saiu da boca de muitos pacientes e foi para aquele cano. Então assim, gente, eu sempre digo que não é só montar um consultório e trabalhar, e existe toda uma manutenção. É a mesma coisa que eu comprar um carro e eu saber que eu preciso colocar óleo nele e eu nunca colocar. Uma hora o meu motor vai fundir. Então, assim, eu ter um carro e pensar que eu não vou botar gasolina para ele andar, né? A não ser que eu compre um elétrico. Então, assim, essas coisas que a gente precisa se atentar, que existe uma manutenção diária num consultório e ela tem que ser feita, tá? E eu sempre passo toda essa orientação para o meu cliente quando a gente instala os equipamentos, ou que a gente está acompanhando uma obra, ou que a gente está simplesmente só vendendo uma cadeira, né? A gente faz a parte de venda de equipamentos, então eu escuto isso muito no nosso dia a dia, tá? Então esse é um ponto que eu sempre gosto de falar. E isso começa lá no teu projeto. Por quê? Porque quando eu pego um arquiteto que ele não entende disso, eu já tenho que dizer para ele assim, olha, é um consultório odontológico, tá? Então assim, o projeto ele pode ficar lindo, mas eu preciso que tu converse e pegue orientação com a pessoa que está vendendo a cadeira, com a pessoa que está me vendendo o material, porque assim, às vezes tu simplesmente compra porque achou bonito e não pega orientação nenhuma e faz, tá? E eu vejo isso muito, tá? Simplesmente às vezes a sala já está pronta, com as esperas prontas, aí a pessoa vai escolher a cadeira, tá? E isso pode acontecer sim, porque às vezes tu já tem uma sala pronta. Às vezes tu compra de alguém ou aluga de alguém, a sala já está pronta. Então, pelo menos, chama um técnico de confiança, contrata alguém uma hora técnica para ir lá ver se está tudo de acordo, se tem que fazer alguma coisa, antes de sair comprando as coisas, porque às vezes o que tu compra não é compatível com aquilo que está ali. Um exemplo deles é a bomba de vácuo, tá? Então, eu sempre digo, se você está montando um consultório, a bomba de vácuo ela não foi feita para quem é cirurgião, só faz cirurgia. Tá? Ela foi feita para qualquer dentista. Ela é muito melhor porque o teu fluxo de sucção ele é contínuo, eu tiro a névoa da face do paciente, eu elimino infecções no meu ar ali e tudo mais. Então, assim, a bomba de vácuo ela é importante, ela não é um item obrigatório. Ela até foi obrigatório durante a pandemia. Houve uma normativa da vigilância que ela estava sendo uma normativa obrigatória. Foi tirada novamente, tá? Porque não é uma obrigação. Fora do Brasil, nem se usa mais sugador Venturi, que é o sugador do nosso compressor, né, habitual. Todo mundo usa bomba de vácuo, né, por muito mais segurança, muito melhor para o teu paciente, é muito melhor para ti. Só que para isso eu tenho que ter uma rede de esgoto paralela, não a rede de esgoto da minha cadeira. Até já foi feito por empresas de equipamentos uma bomba que eu consigo usufruir da minha mesma rede de esgoto, mas ela, claro, ela faz todo o trabalho dela, ela vai liberar para a rede de esgoto convencional, normal ali, separado da minha cadeira, não vai dar o refluxo, mas eu vou ter que ficar com essa bomba no pé da minha cadeira. Eu vou ter mais um barulho. A gente já sabe que com consultórios odontológicos o barulho ele é persistente. Ou eu tenho barulho da alta rotação, ou da baixa rotação, ou do sugador, vários barulhos ao mesmo tempo, né? Existe aquele paciente que se incomoda com barulho, ele tem medo do dentista, e sem contar o próprio dentista que está ali o dia inteiro com aquele barulho latente na cabeça, né? Então aí ele vai ter mais um barulho que é o da bomba de vácuo. Então se você está montando um consultório do zero, eu não vou colocar a bomba agora, deixa essa rede de espera pronta. E isso a tua arquiteta, quem está fazendo o teu projeto, ela precisa saber disso, né? Então assim, quando eu converso com um arquiteto, o que é os pontos principais que eu digo assim, eu acho interessante vocês anotarem isso. Além de um projeto que seja harmônico, né, além de recepção, de entrada e tudo mais, que eles se atentam muito a isso, dentro da sala clínica, eu volto a dizer para vocês, se imaginem trabalhando. O arquiteto, ele não sabe como você trabalha. Se tu trabalha 8 horas a 12 horas, como tu trabalha, tá? Então, se imagine no local trabalhando, como eu estou trabalhando, como eu vou sentar na minha cadeira e o que fica acessível para eu trabalhar e confortável. Às vezes, as gavetas de instrumentos, das coisas que tu mais usa, ela está muito distante de ti. Tu precisa levantar do teu mocho e ir lá buscar. Então, tudo isso é aquela visualização.
Se você já trabalhou em alguns consultórios, é ótimo muitas vezes, porque você sabe o que é bom e o que é ruim. Então, eu sempre digo assim, quando a gente trabalha em outros lugares, a experiência é tudo, né? Além de eu ter experiência clínica, de eu ir para o meu consultório já sabendo mais, e a gente escuta cada vez mais isso, muitos anos atrás, a gente via muito assim, me formei e vou abrir meu consultório. Tá? Isso era normal. Hoje, de uns 5 até 10 anos para cá, o que eu escuto? Não, eu não vou montar meu consultório, eu vou trabalhar, eu preciso ir para outros lugares para mim ter mais experiência para eu montar meu consultório. A não ser, claro, que o pai, mãe, tio já é dentista e já vai trabalhar, tá? Ou já tem aquela vivência, já escuta as pessoas falando, já tá ali, né? Ou às vezes muitas auxiliares de dentista resolvem fazer odonto, então elas já têm esse dia a dia, né? Mas muitos vão trabalhar em clínicas. E eu sempre digo assim, ir lá é bom porque é a segunda escola. É tudo aquilo que tu não quer pro teu consultório de jeito nenhum e tudo aquilo que você vê que é bom. Realmente eu quero isso pro meu consultório, isso eu vou levar como um lado positivo, tá? Então, quando a gente está falando com o arquiteto, a gente tem que passar para ele essas orientações que são importantes. Eu preciso ter uma copa, é obrigatório, mesmo que ela seja pequena, né? Dentro da vigilância, por que a copa é exigida? Porque eu, profissional, ou o meu auxiliar, ou a minha secretária, ela não pode simplesmente tomar o café na recepção. Ela não pode tomar o café dentro da área clínica, ela tem que ter um espacinho lá, onde ela vai ter o seu micro-ondas pequenininho, ou a sua cafeteira, o seu lanche que ela vai fazer, mas ela vai lá para aquele local. E não importa se vai ser uma porta de armário bonitinha, que eu vou esconder tudo e fechar, não tem problema. O DML é a mesma situação, depósito de material de limpeza, ele é um item obrigatório, eu não posso lavar o pano que eu limpo o chão na minha pia da esterilização, eu não posso lavar na minha pia da área clínica e nem na do lavabo, eles não tá autorizado isso, tá? Então você tem duas opções, ou eu faço uma área de DML dentro do meu consultório, que também pode ser uma porta fechadinha, onde eu vou pendurar a vassoura, o rodo, os panos, e eu vou ter um tanquezinho pequenininho ali onde eu vou lavar o meu instrumento, meus panos, né, o que eu tô limpando o consultório. Ou o prédio onde eu estou locando tem no meu andar uma área de material de limpeza. E existe alguns locais que tem isso, tá? Por quê? São prédios mais modernos, que tem aquele pessoal lá que faz a faxina de todo o ambiente, e aí ela tem lá um depósito de material de limpeza. Para a vigilância, você pode informar que você usa a do prédio, tá? Mas é um caso à parte. Então, assim, seria um item obrigatório. Então, esses itens todos eu tenho que informar minha arquiteta. Ou ela vai ter que ir lá, entrar no site da vigilância, pegar todas as normativas e ver realmente o que é obrigatório. Fora outras coisas que são obrigatórias que vai estar lá, como os lixos do consultório, o que é descartável, o que não é, o que tem que ser recolhido e por aí vai, tá? Então tem muitas coisas que envolvem o depois, no teu dia a dia de trabalho, tá? Mas para o projeto, o que eu sempre digo? Se eu vou trazer uma rede de hidráulica num consultório que já está pronto, que eu cheguei lá, aluguei, já tem piso, tá tudo certo, eu vou trazer por cima do piso, eu tenho maneiras de esconder toda essa rede hidráulica, eu consigo trazer lá do lavabo a rede de esgoto, trago os canos até a base da minha cadeira, tudo dentro das normativas. Tem lá um desnível que a gente precisa ter para não ter esse refluxo, para ser melhor o funcionamento de cadeira, e tudo isso, de novo eu falo, nós passamos essa orientação, mas se você pegar outra pessoa, peça essa orientação, né? Então é bem importante isso, porque é o teu dia a dia depois de consultório. Não, eu comprei uma sala, eu quero fazer tudo por baixo do piso, então a atenção ainda é maior, porque eu não vou mexer mais naquilo ali, né? E muitas vezes a gente chega em salas que é laje zero, que eu chamo, eu chego do corredor, eu já tô no piso, né? No contrapiso, então eu tenho que ver como eu vou fazer ali para poder trazer essa rede de hidráulica por baixo do meu piso, porque eu não tenho espaço físico, eu tenho como fazer um trilho, tenho como cortar, e a gente vai ter que conversar com a arquiteta, vai ter que conversar com quem vai executar a obra. Então isso é importante porque
a nossa obra, ela não começa do visual, ela não começa do teto, ela começa do piso. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque é a parte funcional, é onde tudo vai funcionar perfeitamente para depois tu trabalhar tranquilamente, tá? Então, quando vocês estão nessa fase de projeto arquitetônico, é onde a gente está recém visualizando isso pronto. E eu sei que dá dor de cabeça, porque às vezes a gente pensa assim, é que eu queria assim, mas não dá assim, vai ter que ser assado. Ou eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que acontecem e que nem o arquiteto, nem a pessoa que te vendeu o material, nem a pessoa que está ali, que vai trabalhar, se atenta, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Compressor. Compressor, muitos prédios hoje têm as áreas externas, as áreas de linha de ar-condicionado, né, e tudo mais. Então, eu tenho um espaço para colocar minha bomba, meu compressor, meu ar-condicionado na parte de fora. Geralmente a gente vê lá aquela lajezinha, a parte externa, tá tudo certo. Tá. O que já aconteceu? Compressor que não passa pelo espaço para eu poder ir para o outro lado e instalar o compressor. Não, eu vou deixar na área externa. Mas a arquiteta não mediu a janela ou o acesso. Muito menos você teve lá e olhou e disse, eu acho que aqui não passa um compressor. Tá? E muito menos o técnico tem acesso para fazer a manutenção desse compressor. Então, esse é um ponto. E isso já aconteceu muitas vezes. Tá? Segundo ponto, às vezes eu tenho esse acesso, né? Eu pulo a janela, ou é uma porta, que seja, eu tenho lá a minha área externa. Mas lá chove, né? Tá na rua, simplesmente. Então, eu tenho que fazer um gabinete, ou uma casinha, o que for. O meu compressor, a minha bomba, não pode ficar exposto à chuva, sol e tudo mais. Senão, ele em um ano não existe mais. Então, assim, eu não posso simplesmente largar lá na rua e esquecer que ele existe. Eu tenho que drenar, eu tenho que fazer um monte de coisa, tem manutenção. Então, isso também tem que se pensar, tá? Uma terceira situação é o nível de ruído. Vai ficar na rua, não vai me incomodar. Só que do teu lado ou do outro lado tem um psicólogo, um médico, o que for, e esse ruído vai para a sala dele. Ele não gosta, porque toda vez que ele está atendendo, o teu compressor liga. Então, eu tenho que providenciar alguma coisa que não tenha esse ruído. Ou eu já, quando estou adquirindo o equipamento, eu tenho que saber que nível de ruído esse compressor tem, passar as orientações para o meu arquiteto. Olha, o tamanho do meu compressor é tal, eu vou ter esse nível de ruído, o que a gente vai fazer para proteger ele e tudo mais. Então, assim, depois, mais adiante, a gente fala mais sobre equipamentos, mas isso são importantes na hora do projeto, tá? O teu arquiteto, quando ele está fazendo o teu projeto, ele precisa saber que equipamentos vão entrar nessa sala. O que vai entrar aqui? Que cadeira vai entrar? Qual é o modelo dela? Quanto ela mede? Ela tem que tamanho de largura e de comprimento? Qual o compressor que eu vou ter e quais as medidas dele? Vou ter ou não bomba de vácuo? Eu vou ter uma esterilização? Na esterilização, tá? E aí eu vou contar outra história para vocês que acontece muito. As pessoas simplesmente fazem uma sala de esterilização e muitas vezes o arquiteto não coloca tomadas. Ele deixa lá, é a sala de esterilização, ou coloca as tomadas dentro do armário. Não, porque para ficar bonito o layout, vamos colocar as tomadas dentro do armário. Aí tá, e aí tu liga a tua autoclave como dentro do armário? Ou como tu liga a tua seladora dentro do armário? Então, assim, eles não têm essa visão de consultório, eles não sabem tudo que tá ali funcionando. Então, isso é importante, tá? E a gente tem que se atentar assim, o que eu vou ligar aqui? Que tipo de tomada eu preciso? Que rede elétrica eu vou ter que trazer? Eu preciso ter lá os disjuntor para cadeira, para compressor, para raio-x. O que eu vou ter de equipamentos aqui dentro para eu poder pedir a minha energia, saber o que eu vou ter lá na parte elétrica. Então, quando a gente fala em projeto, a gente está falando em projeto elétrico, a gente está falando em projeto hidráulico, que é toda essa rede que está vindo, né? O projeto de esgoto. A gente precisa ter o ar do compressor, ele vem de algum lugar. Onde vai estar esse meu compressor? Eu vou trazer esse conduíte do compressor de onde? Ele vai vir pelo teto, ele vai vir pela parede, ele vai vir pelo chão, por onde ele vai vir, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar dentro desse projeto, né? E fazer com que tudo isso funcione para que não te dê dor de cabeça. Porque obra dá dor de cabeça,
tá? Não adianta eu pensar que a minha obra vai ser... Eu peguei uma empreiteira que já está acostumada a fazer odonto, ela só faz odontologia. Eu peguei o arquiteto que só fez consultório odontológico. Vai ser melhor? Com certeza, tá? Porque ele já vivenciou. Mas vai ter alguma dor de cabeça, tá? Não existe obra, não existe projeto, não existe nada que tu está construindo sem nenhuma situação à parte daquilo que tu estava imaginando. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, estejam preparados. Ah, Elvira, mas é que assim, ó, eu estou trabalhando em 4, 5 consultórios, eu não tenho tempo para ficar fazendo isso. Não tenho tempo, então vou contratar as pessoas para fazer isso. Ótimo, só que então tu contrata alguém que, inclusive, administre tudo isso. Porque às vezes tu contrata as melhores pessoas. Eu tive uma cliente agora há pouco, ela já tem consultório há 15 anos. Ela resolveu fazer uma reforma. Ela contratou a melhor empresa de empreiteira, a melhor arquiteta, e uma obra que era para ter sido entregue em janeiro, foi entregue em outubro. Então, assim, por quê? Porque aí a obra não era de acordo, o acompanhamento da arquiteta não foi dentro daquilo que se esperava, e aí tudo foi acontecendo. Então, muito cuidado. Às vezes é preferível tu ter alguém que administre tudo isso, que realmente entenda de tudo isso, né, para que coordene toda essa situação para ti, porque senão realmente tu vai ter que estar te envolvendo, vai ter que ir na obra ver se está tudo certo, se tiver colocar o piso, tá? Isso é uma situação que a gente vê muito também. Fizeram toda a hidráulica por baixo do piso, sentaram o piso, tá tudo pronto, a sala tá ok para ser instalada. Aí tu liga lá pro técnico. Ah, olha só, a minha cadeira já pode ser instalada porque tá tudo ok. Isso eu vejo muito, tá? Aí chega lá o técnico para instalar a cadeira. Uma das coisas que acontece muito, nem tá os móveis instalados. Então, assim, eu sempre digo, coloquem isso, um checklist, tá? E vai lá colocando os OKs, tá? Então, assim, as primeiras coisas que tem que ser instaladas dentro de um consultório do zero, depois que a obra tá pronta, tá tudo pintado, né? Já tá o gesso, já tá a iluminação, tá tudo certo. Móveis. Entra o marceneiro, entra a marcenaria e instala tudo. Depois vem as pedras, o que for que tu colocou, celestone e tudo mais, que isso são coisas que tu também tem que te atentar. Tem algumas pedras que não são autorizadas pela vigilância, porque absorvem bactéria, tá? Então, assim, entra tudo isso. E aí, depois eu entro com os equipamentos. E muitas vezes ligam para os nossos técnicos ou para qualquer outro técnico, nem foi instalado os móveis, nem foi instaladas as pedras. Ah, não, mas é que eu quero que a cadeira seja instalada agora. Eu quero ver a cadeira montada. Eu sempre digo assim, olha, se tu quer te incomodar, tu monta a cadeira, né? Às vezes tem clientes que não gostam, né? Porque eles querem seguir aquilo que eles determinaram. Mas aqui eu tô para dizer para vocês o que dá errado, né? E o que a gente pode fazer para ser certo. Eu não vou aqui ficar omitindo coisas para vocês. Então, assim, ó, se eu instalar minha cadeira e depois entrar alguém com os móveis, eu corro o risco de alguém bater no meu equipamento e arranhar, de rasgar um estofamento, de ele simplesmente errar uma medida de uma madeira e ele serrar e tapar tua madeira de pó, e por aí vai, né? Mas você que sabe, você é o dono da sala, mas eu sempre digo, vamos seguir o que é o checklist. Móveis, marcenaria, pedras, rede todas de torneiras e tudo mais que tem que ser instalados, porque às vezes ele vai lá instalar uma torneira sem querer, ele deu um problema, furou um cano, alaga toda a tua sala com tudo montado. E aí? Então, assim, são coisas que tu tem que estar sempre pensando no depois. E não é só pensar no lado ruim, mas a gente tem que pensar em tudo que pode ter de interferências, né? Para eu evitar esses erros, tá? Então, assim, quando a gente fala ali nas redes e todas do arquiteto, a gente tem que pensar em falar para o arquiteto todas essas coisas que podem acontecer, tá? Então, isso é muito importante. Eu sempre saliento, assim, se atentem às redes certas para os consultórios. Comprem os equipamentos para passar tudo isso para o teu arquiteto. Não adianta começar um projeto, montar tudo e depois escolher os equipamentos. Vai dar algum tipo de problema, tá? Vai dar erro de medida, vai dar erro de montagem, vai ter algum erro, tá? Então, eu estava falando agora há pouco para vocês sobre a questão de piso. Chegou lá, comprei um porcelanato maravilhoso, lindo, de 2x2,
lindo, já está instalado. Aí chega lá, o técnico olha e diz assim, pois é, mas faltou o conduíte do ar do compressor. E agora, como é que a gente puxa? Ou faltou o cano de esgoto aqui da bomba de vácuo, que já aconteceu. E aí tu arranca toda aquela pedra, com todo o cuidado do mundo, o teu pedreiro ou a pessoa que fez a obra vai ter que ir lá e vai ter que ter uma sobrando para poder botar naquele lugar, porque com certeza a mesma tu não vai conseguir colocar. Então, muita atenção nesse ponto, tá? Porque eu vejo muitos projetos realmente lindos. Tu chega no consultório, ficou muito bonito, cadeira show, mas tu começa a conversar com o dentista, tu começa a entender um pouco mais e ali tem alguma coisa que deu errado. É difícil a gente chegar numa obra que não foi acompanhada ou que a gente não estava presente e que deu tudo certo. E vou dizer, ainda com a gente, estando em cima, passando todas as orientações, ainda dá algumas coisinhas. Por quê? Porque muitas vezes o arquiteto liga ou o engenheiro e pergunta algo. Aí a gente passa a orientação. Aí ele passa a orientação para quem está executando. Só que quem está executando já entendeu de uma outra maneira. Então, eu sempre digo assim, tenta trazer as pessoas mais certas para esse processo para que tudo corra da melhor forma, tá? E aí sim, aí começa a execução de obra, e obra, ela requer muita atenção tua como profissional que está ali botando o teu dinheiro, né, de ver quem tu está contratando, porque muitas vezes tem desperdício de material, ou compra de material errada, ou comprei o piso de acordo com aquilo que era e agora faltou e agora não consigo o mesmo piso. Escolhi a cor da parede, mas agora pintaram e eu vi que eu não gostei da cor. Então, é muita coisa envolvida. Eu vou ter que escolher todo um layout para o meu consultório, eu vou ter que me visualizar trabalhando ali, eu vou ter que ver onde que ficam os meus maquinários e por aí vai, tá? Porque aí a gente entra na linha do que tudo que tu precisa de essencial para o teu consultório, tá? E a gente tem um checklist, depois eu mando num PDF também para vocês, o checklist de tudo que é essencial, que é obrigatório que tu precisa para montar um consultório, né? Além de cadeira, compressor, bomba de vácuo, eu vou fazer a profilaxia, então eu vou colocar um ultrassom acoplado à minha cadeira, ou eu vou colocar um ultrassom separado da minha cadeira, eu vou ter a minha esterilização separada ou junto, eu tenho que ter a minha autoclave, eu tenho que ter a minha seladora, eu vou ter agora ou não uma que lava os instrumentos, que é a minha cuba de ultrassom, eu vou ter uma destiladora de água agora, que se paga, porque eu já destilo a minha água aqui dentro, eu vou comprar água destilada de fora. Esses itens essenciais que são obrigatórios para o teu consultório, se atentem no que vocês vão comprar. Muitas vezes a gente está sempre olhando o preço, o que é mais barato. Eu vou olhar aqui na internet, vou comprar aqui pela internet. Aí tu compra um equipamento que chegou estragado, tu não sabe de onde veio. Eu sempre digo que assim, comprar um equipamento, principalmente na área de odontologia, vamos pensar numa cadeira odontológica, é um item durável. Tu vai ficar com ele, se tu gostar, se o equipamento for bom, 10, 12, 15 anos. E aí, às vezes, tu vai lá e escolhe o mais barato, né? Aí, daqui 2 anos, tu quer jogar ele pela janela. Então, muito cuidado nessa compra de equipamentos para não ser, assim, o barato sai caro, né? O desperdício de dinheiro. Tá? Então, essa parte de equipamentos, ela é bem importante, saber exatamente o que eu estou colocando dentro da sala e o que vai ser constituído ali. E aí a obra começa, tudo começa a acontecer e vocês realmente vão ter esse desgaste, vão ter essa lida de todo dia, mas é muito legal porque a gente já começa a pensar assim, em breve vai estar pronto. E aí, quando a gente fecha os olhos, parece que passou aquilo, não existe mais e realmente eu entrei para dentro do meu consultório. Ele está pronto, eu vou começar a trabalhar, eu nem acredito que está tudo pronto e que agora eu não vou precisar estar indo para outros lugares, para outros consultórios, eu vou trabalhar no meu local, no meu espaço, naquilo que eu sempre sonhei. E aí, claro que não termina aqui, né? Porque a gente sabe que depois que tá tudo montado, que tu já criou um layout, que tu já tem lá o teu cartão de visita, seja ele digital ou físico, eu já comecei a captar os meus pacientes, eu fui dizendo já para os meus pacientes que eu vou estar no endereço XYZ e que agora eu vou ter o meu consultório, a gente precisa que tudo isso aconteça, que prospere, que tu tenha pacientes, e para isso
você também vai ter que fazer o que eu faço, que é às vezes colocar o teu rosto e colocar a tua essência, dizer quem tu é e o que tu faz. Eu sempre digo que concorrência, se tu quiser, ela não existe, né? Porque concorrência é eu fazer o que todo mundo faz. Aí eu tenho concorrência. Mas cada um faz de um jeito. Eu faço de um jeito e vocês fazem de outro. Vamos pensar assim, eu posso ter um dentista que faz orto e um dentista do meu lado que faz orto, só que ele faz de um jeito e eu faço de outro. Então, nesse momento, tragam a tua essência para dentro do teu consultório, mostrem o teu serviço com ética, com dedicação, com entusiasmo e tudo vai acontecer e você vai prosperar. Te espero em uma outra aula.